Boa noite, irmãos, graças e paz. Quero, nessa noite mais típica, da nossa cidade, nesse período do ano, aquecer, aquecer o coração com a palavra, sempre nos aquece. Quero convidar os irmãos para lermos, está escrito em Esdras, capítulo 8, versículos do 21 ao 23. É um texto que trata sobre um assunto que envolve oração, mas também envolve jejum, Parte do que eu vou falar, eu tive a contribuição desse livro do Augusto Nicodemos, que diz o que a Bíblia fala sobre oração. Então, juntou um texto que eu estava vendo, meditando com... quando eu vi o material do Augusto falando com a ênfase sobre o jejum, eu resolvi falar um pouquinho sobre o jejum essa noite, num mini estudo, a gente não vai se delongar muito, mas vamos lá. Então, ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Vamos orar? É isso, ó Deus, estamos aqui para nos humilharmos na tua presença, para nos quebrantar, porque isso é aceitável, isso é agradável a ti. Desde que seja, Pai, numa atitude sincera, desde que seja, Senhor, um mover do teu espírito, não um mover humano meramente, não produzir um avivamento, um quebrantamento, ou ter uma aparência de piedade, não, Senhor, mas sermos de fato pessoas que buscam a tua face, a face do Deus vivo. Que assim seja, Senhor, a realidade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como falei para vocês, esse texto ele trata um pouco sobre jejum e juntamente com o jejum a oração. Porque a prática de piedade no Antigo Testamento, quando se fala sobre jejum, está de certa forma implícito também a prática da oração. Era comum para os judeus. Quando falavam sobre uma coisa, eles estavam se referindo a outra coisa também. De modo que essa era uma prática comum ali, também uma prática que a gente já percebe no Antigo Testamento. Era praticado juntamente com a oração, quando a gente vê Neemias, por exemplo, no capítulo 1, quando ele está em oração pelos seus compatriotas, ele diz o texto que ele jejuou e orou. Ele chorou primeiro, e aí jejua e ora. Neemias nos mostra isso. Esté, numa história de extermínio, na iminência daquele decreto que presumia, no qual estava inserida ali uma sentença contra os judeus, há uma convocação, de certa forma, do povo judeu, que ficam em jejum para que Esté alcance o favor do rei, que Deus os livre, e o que acabou acontecendo. No Salmo 35:13, se você abrir nesse salmo, você também vai perceber a relação que existe entre a oração e o jejum.
Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Então aqui o salmista mostra, né, o seu quebrantamento, que envolvia o jejum, envolvia também a oração. E, em linhas gerais, é justamente isso que significa, um quebrantamento. O jejum, juntamente com a oração, é uma ocasião de quebrantamento na presença de Deus. Se nós pensarmos no jejum no Antigo Testamento, só existia uma obrigatoriedade, que era no dia da expiação, onde o cordeiro ali no templo, ele era morto, tinha todo um ritual, e ali era um dia que os judeus, eles separavam para jejuarem. Está lá em Levítico, no capítulo 16. Jejum em ocasiões especiais também, lá em 2 Samuel, na morte de Saul, Davi fica de luto. Josafá, quando se vê cercado de inimigos, diz lá em 2 Crônicas que ele também jejuou. Mas há também uma condenação, uma censura no Antigo Testamento quanto à prática meramente hipócrita. Lá em Isaías, no capítulo 58, versos de 3 ao 6, Isaías vai condenar esse tipo de prática. Algo como que Jesus vai repetir isso lá nos seus dias, no Novo Testamento, falando sobre os fariseus, condenando a prática legalista. Mas aqui, quando nós pensamos no jejum e na oração como uma ocasião de quebrantamento, quando nós voltamos para o texto de Esdras, Esdras ele é um escriba que tinha a mente de um escriba e o coração de um sacerdote. Ele é do tempo do exílio, onde Deus o levanta, e por meio político que Deus move na época, por meio de Artaxerxes, há uma possibilidade de Esdras retornar a Jerusalém. Dentro desse período e dentro do livro de Esdras há essa dinâmica, do capítulo 1 ao capítulo 7 mostra essa primeira leva, depois que completam 70 anos de cativeiro, Deus levanta usando as questões políticas soberanamente, Deus faz com que esse povo retorne à terra prometida, retorne a Jerusalém, por meio de Zorobabel, e uma leva vem, depois vai haver mais duas levas, uma com Esdras e outra com Neemias. Então, o livro de Esdras compreende mais ou menos quase um século nesse percurso histórico. O povo voltando à terra, voltando a Jerusalém. Todos? Não, nem todos voltaram. Alguns fizeram sua vida na Babilônia e não queriam mais retornar à terra. No entanto, Esdras, ele é levantado com dois propósitos principais. Um é restabelecer o calendário nacional de Judá com suas festas e sacrifícios. Mas, de maneira resumida, a gente pode pensar em Esdras como aquele que restitui, por meio de quem Deus levanta para restituir ali a adoração e o ensino da lei. Ele era um homem versado na lei, um escriba. Então, nessa época, há um levantamento de Deus. Deus abençoando um povo, para que esse povo volte a adorá-lo em espírito e em verdade, para que esse povo também observe os preceitos da lei. Perceba que dentro desse contexto, esse povo agora está em viagem, indo para Jerusalém, mas na saída para Jerusalém, Esdras percebe que na sua comitiva está faltando levitas. Ora, eles estavam indo para darem continuidade à questão da adoração no templo que tinha sido reconstruído em Jerusalém. Então é nesse momento em que eles param, eles dão uma pausa. Então o texto vai dizer que eles param junto ao rio Ahava e ali Esdras proclama um jejum. Para quê? Qual o propósito desse jejum? Para nos humilharmos diante do nosso Deus. Que bênção, que coisa maravilhosa. O jejum tem esse propósito de humilhação, de quebrantamento na presença de Deus. E perceba que eles não tinham parado ainda, o texto não fala sobre jejum, não fala sobre oração. Isso nos traz algo à mente, que às vezes a pressa é inimiga da oração.
A gente pode pensar um pouquinho sobre isso, né? A pressa é inimiga da oração. Você já se deparou com esse tipo de situação? Você sabe da sua obrigação. Na verdade, você sabe da necessidade que tem de orar, mas às vezes a pressa. Qual é a pressa do nosso dia? Veja que eles estavam seguindo um propósito, eles estavam seguindo uma viagem que Deus mesmo tinha preparado. E é Deus mesmo que faz com que o pneu fure, o pneu do carro fure, assim para que eles parem. E às vezes Deus fura o pneu do nosso carro, permite que o nosso pneu seja furado, para a gente parar. E é nessa pausa, é nesse tempo que Deus nos chama a atenção para as práticas espirituais, né? Então é importante aqui, Deus chamando o povo, Deus levanta Esdras para reaver a adoração. O povo de Deus precisava ser aquecido lá em Jerusalém. Então perceba que Deus está preparando uma comitiva de levitas, né? Então Deus está preparando aquelas pessoas que iriam participar do ritual, do culto, nos moldes do Antigo Testamento, é verdade, mas com o mesmo propósito que nós temos hoje, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Hoje nós adoramos por meio da obra consumada de Jesus Cristo. No Antigo Testamento era pela obra prometida. E aí insere tantas coisas nisso, nesse contexto. Mas pense um pouquinho sobre isso, tá bom? A pressa é inimiga da oração para você? A gente ouviu uma palavra tão abençoada nesse último domingo, né? Que deu essa ênfase na necessidade de meditação. Quantas vezes a nossa leitura bíblica é tão rápida, né? E aí o irmão Tarcísio nos trouxe assim coisas que a gente já sabe, mas que precisam ser relembradas, né? Essa necessidade e o quanto faz bem ler a palavra em meditação e ficar com esse versículo, conversar sobre esse versículo, procurar outros temas na Bíblia que tenham a ver com aquilo que foi dito, né? Orar a Deus, Senhor, né? Abre os meus olhos para que eu entenda a tua lei. E está inserido nessas práticas espirituais, tudo está inserido, né, irmãos? Veja que Deus está aqui chamando o povo. Então, Esdras, ele percebe que não é somente uma questão de persuasão. Não era só que a terra que ainda estava debaixo de outros governos, o governo persa agora, já tinha estado debaixo do governo babilônico, não tinha nenhuma propaganda humana capaz de persuadir esse povo a voltar. Pelo contrário, as pessoas já estavam situadas na Babilônia, estavam bem, obrigado. Mas o que é que Esdras faz? Ele convoca um jejum. Isso nos faz pensar também enquanto cabeças da nossa família, como sacerdotes, como é a nossa função espiritual também, né? Em momentos de decisão, momentos de dificuldade, em momentos, na verdade em todos os momentos, mas sobretudo nesses momentos, né? A gente sente que é necessário só um mover de Deus. E aí Esdras, ele tem essa sensibilidade com o coração de sacerdote que ele tem. E no verso 2 vai dizer, não é o nosso propósito a gente pensar tanto no texto nos seus pormenores, mas no verso 22 diz, porque tive para lhe pedirmos um coração para nos humilhar na presença de Deus, para nos humilharmos diante do nosso Deus, e para lhe pedirmos uma boa viagem para nós e para os nossos filhos e para tudo que era nosso. E no verso 22 diz, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Qual era a situação aqui? Ele estava, como a própria expressão aqui vai nos dizer, ele teve vergonha de pedir a Artaxerxes essa comitiva para acompanhá-los até Jerusalém. E ele ia assim com munido de ouro e de tantos itens, voltando para o templo ali. No verso 26, diz lá que ele tem 22 mil quilos de prata, 3.400 quilos objeto de prata e 3.400 quilos de ouro também. Então ele tinha, né? Era uma viagem um tanto quanto perigosa. Ele não quer se humilhar diante de Artaxerxes, mas ele se humilha na presença de quem? Presença de Deus. Às vezes a gente se humilha tanto na presença dos homens, né? Pensando que o nosso favor depende de outrem, de um braço de carne. Pensando que a nossa sorte depende de circunstâncias humanas. Não.
ele resiste a se humilhar, não por falta de humildade, ele já tinha chegado até Artaxerxes, mas ele mostra que a sua principal humilhação, a sua principal motivação deveria estar em Deus. Por isso que ele não tem vergonha de se humilhar diante de Deus. E essa relação que nós temos com o nosso Deus, né? De humilhação. A gente se quebranta na presença de Deus. Na presença de Deus a gente não tem vergonha de chorar. Na presença de Deus a gente não tem vergonha de se humilhar. Isso é importante, isso é uma prática de piedade também. Mas veja, meus irmãos, o jejum é uma ocasião de quebrantamento, mas também o Senhor aceita essa prática quando ela é sincera. Olha o que diz o finalzinho. Assim, verso 23, assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. A grande questão aqui não é somente que Deus atendeu, como que, às vezes, Deus não atende da forma que a gente quer ao que pedimos, né? Mas o fato de Deus ter aceitado aqui essa prática de piedade deles. Quando a gente pensa um pouquinho mais sobre jejum, no Novo Testamento, como Jesus se deparava e tratava essa questão, no capítulo 6 de Mateus, ele já esperava que os discípulos jejuassem, porque diz assim, quando jejuarem, é a mesma expressão temporal, quando ele diz assim, quando vocês derem esmolas, quando orarem, então não é uma coisa, se vocês fizerem, mas quando vocês fizerem. O próprio Jesus, ele havia jejuado, agora numa ocasião, 40 dias, né, que ele passou jejuando. Mas, de certa forma, não há uma ênfase no jejum no Novo Testamento quanto há ênfase à oração. Percebe? Quanto a Bíblia no Novo Testamento fala muito mais sobre oração do que sobre o jejum. A ênfase de Jesus recaía sobre a motivação correta. Os fariseus jejuavam regularmente às segundas e quintas. Alguns chegavam a desfigurar o rosto, deixando de aparar a barba ou pentear o cabelo, e jogavam cinza sobre a cabeça. Tudo isso para mostrar uma aparência de quebrantamento e de piedade. Então, ele nem lavava o rosto, nem penteava o cabelo, para que as pessoas, ao olharem para ele, dissessem assim, eita, hoje ele está jejuando. Hoje ele está jejuando. E nisso aí, eles mostrarem uma certa intimidade maior com Deus. E a gente incorre nesse erro também, né? Uma prática legítima, mas que a gente transforma em legalismo e em motivo de orgulho. Veja como nós somos, né? Algo tão íntimo, né? Porque é de fora o íntimo a questão do jejum, de certa forma, a menos que como a própria IPB defende essa prática no sentido coletivo, comunitário, quando a gente está passando por casos excepcionais de calamidade pública, como guerras, epidemias ou terremotos. Mas a forma certa de jejuar, Jesus nos ensina, e não necessariamente falando sobre o tipo de alimentos, mas sobre a motivação, como eu disse para vocês. Não deviam se preocupar somente com a aparência. Buscar a Deus ao invés de aplausos. Capítulo 6 de Mateus, versículo 18, vai nos mostrar isso. Deixe-me ler esse texto para vocês. 6:18 de Mateus. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E essa era uma tendência dos fariseus, assim como os judeus do Antigo Testamento, pensarem que o jejum fizesse com que Deus entrasse numa espécie de dívida e de obrigação a atender ao jejum, por causa daquele rito do que a pessoa fez. Mas não é esse o caso. Essa não é a maneira correta. O jejum é mais do que a abstinência temporária de alimentos de forma deliberada. É um período de mortificação de corpo e de alma. O jejum em si não é meritório, deve sempre estar associado com oração e serve para nos preparar para orar mais e
melhor. Muito embora o Novo Testamento não fale de maneira tão recorrente sobre o jejum, mas é uma prática legítima, uma prática de quebrantamento, uma prática que, se acompanhada pela oração e sem legalismo e sem uma aparência de piedade, pode nos trazer benefícios, né? Mortificar, como o Nicodemos falou aqui, de mortificar a carne e de nos aproximar mais de Deus. Tem um livro, eu não li ainda, mas é interessante, escrito por John Piper, que o tema é A Fome de Deus, Fome por Deus, alguma coisa do tipo, né? Mostrando um pouquinho mais sobre essa questão do jejum. Deus aceita toda prática piedosa de acordo com a sua palavra. Isso é bom. Meus irmãos, tem um último exemplo aqui que está em Lucas capítulo 2, versículo 37, que eu acho maravilhoso. A profetisa Ana. Lembra Ana que estava lá no templo? Ela tinha 84 anos. E é uma das marcas da vida de Ana. São poucos versículos que tratam sobre a vida de Ana. Mas a mini biografia sobre ela vai destacar que ela adorava noite e dia, ou seja, era alguém que estava adorando uma vida de adoração, estava sempre no templo, e ela adorava a Deus com jejuns e orações. Então, era uma vida marcada por uma prática de piedade, jejum e oração. E isso resulta em quê? Ela estava no templo, aguardando ali com esperança, a expectativa da vinda do Messias. Perceba que a prática da oração e do jejum também nos prepara a alma, né? Prepara o nosso coração, prepara a nossa vida para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Né? E aquece o nosso coração, aquece a nossa alma. E por aqui nós ficamos, meus irmãos. Apenas um panorama muito breve sobre a questão do jejum. Algumas reflexões do Nicodemos nesse capítulo. Ele pergunta o seguinte: você já jejuou alguma vez? Né? Você já jejuou alguma vez? Se não, ele pergunta por que você não jejuou? Já que você agora entende que essa é uma prática bíblica, uma prática legítima. Eu confesso aos irmãos que eu fico com muita dor de cabeça. Assim, se eu ficar sem uma refeição, eu fico com muita dor de cabeça. Mas, assim, em alguns momentos eu me dedico ao jejum e fico naquela oração. Aí no meu jejum eu fico orando, Senhor, para que eu não tenha dor de cabeça. Na maioria das vezes isso ocorre. Mas é claro que você não vai exceder no limite do seu corpo. A questão não é essa. Mas pense na motivação. Pense na motivação. Se você já jejuou, como o ato de jejuar afetou sua vida de oração? É outra reflexão. Como isso afeta a sua vida de oração? E você se disporia a jejuar com toda a igreja, caso a liderança convocasse um dia de jejum e oração? Você se disporia a jejuar juntamente com a igreja? São essas reflexões aqui que o Augusto coloca no término do capítulo. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Que não sejamos apressados demais, Pai. E quando estivermos muito apressados, ó Deus, que o Senhor nos freie. Para que lembremos, ó Pai, que nós não é pela pressa, não é pela velocidade dos nossos pés, mas é pela tua ação em nós, por nós, em nosso favor, Pai, que faz a diferença. Não nos deixe, Pai, sucumbir na nossa vida espiritual, nem que a gente se incline a um legalismo, a uma vida de aparência, mas que o nosso desejo, Pai, seja através da meditação na palavra, seja através da oração, seja através do jejum, Pai, da maneira que for, todas essas formas legítimas, ó Pai, que nós possamos nos apropriar delas, com o propósito de estar mais perto de Ti, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Flávio.